Olá, pessoal. Bom dia. Como vocês estão? Eu, nesse momento, vou dar continuidade à minha série de vídeos O que vivi na infância. Essa semana, como vocês já viram, né? Eu decidi fazer uma série de vídeos para contar coisas da minha vida. Tudo que eu tô falando aqui, gente, é fatos reais, tá? Não é o que eu vi na vida dos outros, não é baseado em ficção, foi a minha vida na época de infância, a partir do momento em que eu comecei a me entender como gente, né? Como diz o ditado. Então eu vivi isso na minha infância. Não é delírio, não é invenção. Eu não tô fazendo vídeo aqui para te compadecer, para amolecer seu coração ou simplesmente para ganhar like ou curtida, não. Eu tô contando o que eu vivi. E é importante a gente contar aspectos de nossa vida na infância, aspectos até negativos, porque a vida não é feita só de coisa boa, né? Porque muitas vezes a gente vai passar a valorizar o que a gente tem hoje. Porque se for comparar a vida que eu tive na infância com a vida que eu tenho hoje, gente, eu tô vivendo uma vida bem melhor. Eu não sou rica, eu não tenho posses, eu não tenho conforto, mas olha, eu sou grato por tudo que eu consegui aqui como adulto. Porque às vezes eu paro para pensar assim, meu Deus, olha como que era a minha vida da infância, que eu não tinha nem o básico para viver, era uma vida de humilhação, de muita vergonha. E hoje, quando eu vejo, eu agradeço a Deus. E é importante que você que está aí assista vídeos como esse, porque de repente você está numa vida boa, de qualidade, graças a Deus por isso. Eu sei que você lutou, você merece, você tem um bom emprego, você tem uma vida totalmente diferente que eu vivi na idade em que você estava. De repente você nunca passou privação, você não sabe o que é passar fome, você não sabe o que é acordar de manhã cedo com o estômago doendo de fome e pedir a Deus para anoitecer logo, que é para você dormir e não sentir a fome. Eu senti isso, gente, eu passei por isso, eu não tenho vergonha de falar. Hoje eu já não vivo mais assim, mas eu não posso passar uma borracha nesse passado e dizer, o que passou, passou, eu não vou lembrar de coisas tristes. Às vezes é bom você lembrar de coisas tristes, não para ser vítima, para se vitimizar, para dar uma de coitadinho ou para ficar com nostalgia, que é para você valorizar, porque às vezes o ser humano, quando ele muda de nível, ele passa para um nível maior, ele esquece do que era lá atrás. Às vezes começa a humilhar os outros, às vezes começa a criticar a pessoa que hoje está vivendo o que ela viveu lá atrás. Então toda vez que eu me pego, que eu percebo que eu estou sendo uma pessoa assim orgulhosa, ou que eu estou passando dos limites de alguma coisa, eu volto lá atrás no meu passado e lembro, né? O que eu era, de onde que eu vim, tá? Para valorizar. Então eu vou contar um pouquinho aqui em alguns minutos, tá bom? Vamos lá. Ó, no vídeo passado eu falei sobre como eu ia para a escola e levava meus livros no saquinho de arroz, né? Porque eu não tinha condição de comprar uma mochila e eu expliquei isso no vídeo. Hoje eu vou falar sobre a minha casa da infância, como que era, né? A minha casa da infância. Eu morava numa casa de um cômodo e esse cômodo a gente dividia com uma cortina, porque éramos eu, né, e mais 7 pessoas. Meu pai, minha mãe e nós 6 de filho, né, o todo 8 pessoas. Agora imagine, gente, 8 pessoas morando num cômodo. E não era um cômodo grande, enorme, como esse que eu tô aqui no meu quarto fazendo vídeo, não. Era um cômodo estritamente pequeno. Aquele tipo de coisa que você tinha que colocar o fogão muito grudado com a geladeira, né? Com a geladeira, nem geladeira nós tínhamos, né? Naquela época, não era todo mundo que tinha geladeira. Nós tínhamos um fogão velho, com uma penteadeira, né? Que é um lugar que a gente usa para colocar coisas. Móveis não tinha, a gente dormia no chão. Às vezes eu dormia na cama junto com os meus pais, às vezes ficava muito apertado, né? Porque criança dormir no meio do casal não é legal. Mas, gente, aconteceu isso. Eu dormia no chão e com as minhas irmãs de um lado e meus irmãos da sala, para não misturar homem com mulher, né? Porque eu tenho 2 irmãos homens, né? E nós somos 4 mulheres. Gente, era horrível. Imagine 8 pessoas morando num cômodo. De repente você mora em 2 cômodos, aí você já acha sufocante. E não era aquele cômodo que você tá vendo hoje em dia nas casas, que é top, todo arrumadinho, com azulejo, tudo direitinho montado, não. Era cômodo, gente, de chão vermelho. Aquele chão, nem vermelho era aquele chão queimado, sabe? Bem rústico mesmo, porque era uma casa, gente, alugada.
sabe? Era uma casa alugada. E era aquela casa que fica uma grudada na outra. As pessoas chamam casa germinada, né? Mas as casas germinadas que a gente vê hoje, gente, é uma mansão em vista do que eu morava. Era uma casa grudada, né? Igual a outra, como se fosse uma vila. Duas casas de um lado, duas casas de outro. Grudada. Tanto que se eu falasse alguma coisa numa parede, se ouvia na outra parede. Eu creio que você deve saber, porque muitos de vocês já morou assim. Ou talvez tenha alguém que está morando assim. As paredes super grudadas, mofada, a água minando. Quando chovia, chovia mais dentro que fora. A enxurrada entrava dentro de casa, que os poucos móveis que a gente tinha que colocar em cima de uma mesa velha com a perna quebrada. Gente, não era pobreza, era miséria. E eu tô falando aqui, gente, eu sei o que é a miséria desde que eu sou criança. Eu enfrentei a miséria de perto. Uma coisa é você ser pobre. É você ser pobre, você ter uma casinha, ter uma roupinha simples, você tem como fazer uma comprinha para comer. Gente, no final da década de 70, que é quando era a minha infância, nós vivíamos na miséria absoluta. Aquela miséria que faltava sabonete, papel higiênico. Eu tinha que ir na casa do vizinho com uma xicrinha de arroz, morrendo de vergonha, pedir um pouco de arroz, de açúcar. E eles falavam mal da gente. Querida ou querido que está assistindo esse vídeo, eu vivi na miséria. Eu sei o que é miséria. Há uma diferença entre você passar vontade e há uma diferença entre você passar fome. Tinha dias que eu passava fome, que eu ia para a escola com fome. Eu tomava um pouco de café, a gente era do Nordeste, colocava um pouco de farinha para poder dar um peso assim no estômago, sabe? Para poder a gente aguentar. E eu ficava a manhã toda estudando calada, com fome. E não via a hora de chegar a hora da merenda para poder comer. Talvez muitos de vocês estão até rindo, né? Porque talvez você viva uma vida tão boa. As pessoas da geração de hoje, é por isso que eu digo, tá bem melhor, não é todas, mas a maioria, né? Em relação à vida que eu tinha, que às vezes você não imagina que teve ser humano que já viveu a vida que eu vivi. Eu deitava no chão, chão gelado, acordava com as dores nas costas, não tinha coberta para todo mundo. Na hora do café da manhã, a gente tinha que dividir um pão de sal, que é do Nordeste, sabe o que é um pão de sal, né? É aqueles pão grande, que as pessoas chamam de baguete, em outros lugares chama de pão de sanduíche, sei lá, cada lugar chama um nome. Era dividido entre 8 pessoas. E até chegar a hora do almoço, é arroz e feijão puro. Às vezes a mistura, quando tinha um frango ou outro, né? Tudo bem, a gente conseguia comprar um frango fiado, mas não. Quando não tinha, a gente comia taioba, comia chuchu, ou passava a semana toda comendo arroz e feijão. Aí você me pergunta, seu pai e sua mãe não trabalhavam? Meu pai trabalhava, mas ganhava muito pouco. Já estava até numa idade avançada, né? Porque meu pai foi ter filho já numa idade um tanto assim mais, né? Não tão jovem como hoje os jovens têm. O que ele ganhava mal dava. Imagina um pai de família ganhando um salário mínimo com 8 pessoas na casa para sustentar. E quando ficávamos doentes, nossa, a gente era o pior dia de nossas vidas. Se a gente passasse mal, a gente não tinha como pagar um táxi, a gente tinha que ficar pedindo ajuda para vizinho. A gente já pedia tudo para os vizinhos. A gente vivia de roupa velha, roupa furada, que os outros não queriam mais. Dificilmente a gente tinha uma roupa. Uma vez ou outra, né, que naquela época mandava a costureira fazer, né, porque era mais barato. Gente, eu vim da miséria. E eu sei o que é sofrer, eu sei o que é acordar de manhã cedo e não ter um pedaço de pão para tomar café. E você que de repente aí tem uma vida boa, agradeça a Deus pelo que você tem. Ó, o banheiro era para 3 famílias. Hoje em dia os banheiros é tudo dentro de casa, né? Antigamente o banheiro dentro de casa era pra gente que tinha dinheiro. Certo? Só que no meu caso, era um banheiro só do lado de fora. E não era aquele banheiro arrumadinho que você tem na sua casa, todo azulejadinho, não. Era um banheiro assim, parecendo uma caverna, toda cheia de mofo, lesma andando na parede. E não tinha, gente, esse chuveiro de água quentinha, não. Eles colocavam tipo um chuveiro lá, só que a luz era cortada. A água não esquentava, a gente tomava banho gelado. E às vezes faltava água sempre. Nós tínhamos que ir com uma panelinha, eu pequena, minha mãe com uma panela maior, colocar uma trouxa na cabeça para lavar roupa num lugar onde tivesse água, né? Eu creio que naquela época era rio, né? Porque essa parte eu não me lembro muito bem. Mas eu me lembro que quantas vezes ficamos sem água uma semana. Sem água, imagine 8 pessoas dentro de uma casa sem água.
Eu não sei se é porque a água foi cortada, ou não sei porque faltava mesmo a água da rua. A minha mãe ia com a panela buscar água num lugar longe, chegava cansada. Eu ia, levava uma panelinha também para ajudar. Teve um dia que ficamos uma semana sem água, a gente só poderia fazer assim, ó, lavar o rosto, né? E tomar aquele banho assim, que eu nem sei como que foi tomar banho nessa época. Gente, eu vim da pobreza. Eu não tenho vergonha de falar para você. Isso seja um aprendizado para muitos. A comida faltava, a roupa faltava, tudo faltava. A casa, gente, era gelado o chão. Os ratos passavam por cima da gente. Por quê? Porque no lugar onde a gente morava tinha 3 casas. E como não tinha coleta de lixo, as pessoas jogavam lixo assim no quintal. E você sabe que onde tem lixo, tem barata, tem rato. Os ratos entravam, subia. Assim, a gente tinha uma antena velha, né? A gente não, eu não sei se tinha televisão, mas a gente tinha antena. Os ratos, eles subiam assim na antena, ruía a comida que tinha no nosso pote de mantimento, de açúcar, de arroz, o pouco que tinha. Gente, foi desse ambiente que eu vivi. Isso é a casa onde eu fui criada na minha infância. A minha vida era estudar. Apesar disso, eu estudava em escola pública. E a única coisa que me trazia felicidade naquela época era poder estudar. Nós não tínhamos geladeira, não tínhamos televisão. Esse negócio de geladeira e televisão não é como hoje que todo mundo tem 2 televisão, 2 geladeiras. Era um artigo de luxo ter uma geladeira antigamente. Porque você lembra que até água potável faltava pra gente. Comida, a roupa era velha, rasgada, usada, que os outros não queriam mais. Os vizinhos não queriam conversar com a gente. Nós tomávamos o nosso banho do lado de fora. 3 famílias esperando um banheiro para tomar banho. Nós tínhamos que ficar na fila para tomar banho. E se quiséssemos usar o banheiro no meio da noite para uma necessidade fisiológica, a gente tinha que usar dentro de casa, usando desculpe falar a palavra, um pinico, né? E para depois jogar lá no vaso, porque um banheiro só para 3 famílias que moram num quintal, né? Numa área assim, numa vila, imagine. A gente não tinha privacidade, gente, aquilo não era vida. Eu vou acabar aqui esse vídeo, tá? Porque ele tá muito longo. Eu tenho muito o que dizer dessa época, que eu me lembro de muita coisa. Mas se você gostou desse vídeo, ativa o seu like e valorize tudo que você tem hoje. Você filho, você filha, que talvez nem imagina que tem pessoas que passou o que eu passei. Eu acredito que ainda hoje, espalhado pelo Brasil, tem pessoas que ainda estão passando o que eu passei na minha infância. Hoje eu já não vivo mais assim. A minha vida melhorou bastante, porque Deus abriu muitas portas. Mas isso aí foi um pedaço da minha infância que eu contei, tá bom? Que ficou para trás. Está na minha memória. E eu falo como testemunho, não porque eu sinto dor, eu sinto tristeza, mas eu falo mais para lembrar de onde que Deus tirou a gente, tá bom? Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Faça seu comentário. Você conhece alguém que viveu a vida que eu vivi? Você viveu a época que eu vivi? Na época que eu vivi, década de 70, você que tá com mais ou menos a minha idade, você já passou por essas coisas ou coisas piores? Se você passou, me conte aqui. Eu quero ouvir seus comentários. Tchau.